Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição todas as informações sobre a Rio Info 2015, um dos mais completos encontros de TI do país. Entrevistamos um dos coordenadores do evento, o Alberto Blois. Mostramos também nessa edição um depoimento emocionante do jornalista José Augusto Ribeiro, falando sobre Getúlio Vargas. Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta, com o tema Formatos. Outro Olhar vai dar uma paradinha. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Outro Olhar fala hoje sobre a Rio Info 2015, um dos mais completos encontros de TI do país. E para isso trouxe aqui o diretor executivo da Rio Software, um dos coordenadores do evento. Boa, qual o desafio desse encontro que acontece anualmente e o de 2015? Qual é o desafio? Bom, Moisés, primeiro, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando do programa, estar podendo falar aí do Rio Info. O grande desafio do Rio Info, ao longo dessas 13 edições, é se reinventar todos os anos, é trazer coisa nova, é inovar, tá sempre mostrando a tendência e gerando oportunidades de negócio. Esse ano, o nosso foco principal está na tecnologia de uso, a tecnologia focada no usuário. Então, o tema principal desse ano sobre a questão do processo eletrônico, é isso? Um dos seminários mais concorridos é o seminário do processo judicial eletrônico, o PJE. Como eu falei, é o olhar da tecnologia sobre a ótica do usuário. Então, quem vai estar falando do PJE, que mexe com todo o poder judiciário no Brasil, são os advogados, são o pessoal da OAB, são juízes, são desembargadores. Então, é um pessoal muito qualificado que vai estar falando lá. E o que torna interessante o assunto para quem está assistindo é que não é simplesmente uma conversa sobre TI, né? Não é uma conversa técnica. É uma conversa sobre o uso da TI no dia a dia no caso aí do PJE, e como que isso influencia, quais são os benefícios, quais são os pontos de atenção, ou seja, qual é o cenário disso tudo. Isso para as empresas de TI é muito bom, por quê? Porque quem está falando ali são as pessoas mais qualificadas no assunto
e que vão expondo e que vai permitindo que o empresário de TI vá criando uma estratégia, entendendo uma tendência e observando oportunidades de negócio. Isso é importante porque você vai interagir com quem usa aquilo que as empresas produzem, né? Eu conheço, porque minha esposa, inclusive, é advogada, e tem vários advogados que deixaram a advocacia porque não conseguiram interagir com essa nova situação. Esse encontro pode trazer muito ganho para as empresas. Eu acho que é muito importante isso. Porque, na verdade, quando você está tratando de tecnologia, o pessoal de tecnologia, e eu me incluo, tá? É muito frio nesse sentido, porque parece que a coisa está ali na cara, né? Mas isso é muito simples, é só botar ali um negócio e às vezes não é São assim. Vários cliques, entendeu? Rapidinho. É sempre tudo muito rapidinho. Mas, na verdade, para as pessoas que já estão acostumadas com outro processo, num outro ritmo, é uma troca e um impacto muito grande. Então, você tem advogado novinho, que acabou de prestar o concurso da ordem, mas você tem advogados aí já com bastante experiência, da antiga, que vão ter uma certa dificuldade. Então, acho que é uma oportunidade interessante para discutir essa situação e, vamos dizer assim, humanizar um pouco a tecnologia. Agora, eu soube que a OAB parece que vai estar junto com vocês nesse processo? Sem dúvida nenhuma. A OAB é uma das organizadoras desse cenário. Porque é o seguinte, eu sei que existe muita crítica, houve até movimentos, existe até no Facebook, né? Eu quero trabalhar, mas o PJE não quer deixar e tal, etc., porque o pessoal tem WhatsApp, Facebook, não sei o que pega, manda as imagens, manda vídeo, etc. Aí o programa lá tem uma limitação para mandar um arquivo, tem que ser 2 mega, 1,5 mega, etc. E o pessoal, mas isso eles vão debater lá. Agora, quais são os outros assuntos que vão girar em torno lá da Rio Info, vão ser debatidos? Bom, Moisés, olha só, esse ano o Rio Info está organizado em 5 trilhas. A trilha da política de fomento para TI, que é uma trilha muito importante para a gente, para estar discutindo aí as políticas, os fomentos, o quadro da TI no Brasil de uma forma geral. A gente tem uma trilha que é a sociedade digital. A gente tem uma terceira trilha que é a profissionais do futuro, que é para a turma mais jovem, para estar imaginando como é que vai ser a atuação lá na frente, que tipo de profissionais, que tipo de funções vão ter. Acho que é bastante interessante. Nós temos uma trilha que é uma trilha um pouco mais técnica, que é a TI presente e futuro. Ela mostra o que está acontecendo e suas tendências. Aí sim é um pouco mais técnica para a turma. E finalmente nós temos a última trilha, que é a trilha de empreendedorismo, inovação e negócios, onde nessa trilha a gente tem atividades bastante tradicionais do Rio Info, como o Salão da Inovação e a Rodada de Negócios. E também eu tenho participado primeiro das últimas 2 edições, e o Outro Olhar vai fazer um programa especial após o evento. Também não tem trabalhos que são apresentados, etc. Esse ano não tem. Não, vai ter. Não tem Rio Info sem isso. Não tem Rio Info para... Essa questão dos trabalhos apresentados, ela acontece dos projetos, ela acontece dentro do Salão da Inovação. O Salão da Inovação, ele é vamos dizer assim, um concurso do projeto mais inovador. E participando do Salão de Inovação, a gente realizou diversas etapas regionais por diversos estados brasileiros e também etapas internacionais. Nós devemos ter no Rio Info 16 estados brasileiros representados dentro do Salão da Inovação com seus projetos e cerca de 6 países. Tivemos inscrição de mais de 500 projetos para estarem participando do Salão da Inovação no Rio Info. Então, é uma atividade muito tradicional, é uma atividade muito concorrida, muito badalada, e eu tenho certeza que em 2015 vai de novo acontecer. Então, a Rio Info está se reinventando a cada ano, etc. Agora, diga para o pessoal, qual o local, quais são os dias que serão realizados, até quando pode-se fazer inscrição? Bom, o Rio Info, ele acontece aqui no Rio de Janeiro,
de 15 a 17 de setembro, no Hotel Royal Tulip, em São Conrado. Se você quer ter um pouco mais de informação, quero detalhar um pouco mais a grade, a programação, quem é que vai falar, quem é que não vai falar, procure no nosso site www.rioinfo.com.br e você vai encontrar todas as informações por lá. Inclusive tem formas de fazer contato para tirar dúvida, enfim, estamos à sua disposição. Em relação às inscrições, nós estamos com as inscrições abertas. As inscrições pelo site vão até o dia 10 de setembro, mas de qualquer forma, chegando lá na hora no Rio Info, é possível se inscrever na hora e participar desse nosso grande evento. Blois, quais são outras questões importantes que você destacaria que a gente ainda não falou aqui sobre esse evento desse ano e qual a expectativa de vocês que estão organizando, como é que vocês estão sentindo essa situação aí do evento esse ano? Bom, está sendo um grande desafio organizar o evento em 2015, até pelo momento pelo qual o Brasil atravessa. Mas é aquela velha história, desafios são oportunidades. Claro, exatamente. Né? Então nós estamos aí num momento bastante interessante e montando um Rio Info, acredito que muito rico de conteúdo. Como eu estava falando, a organização do Rio Info está dividida em 5 trilhas e em determinados momentos nós temos até 8 conferências acontecendo em paralelo dentro do Rio Info. Isso daí mostra realmente a quantidade de conteúdo, o que vai estar disponível para quem estiver participando. Como o foco do Rio Info em 2015 é a tecnologia do usuário, tem, além do PJE que a gente falou aqui, nós temos o TI Esportes, que está focado na cobertura de eventos esportivos. E aí quem está falando é o pessoal da SERJ, da Associação dos Cronistas Esportivos. Nós temos o TI e Cultura. Nós temos nós temos o seminário de games, que é a turma de games que está apresentando, TI na educação, TI na saúde. Então, é sempre uma visão assim, bastante ampla, bastante transversal, mas sempre sobre um olhar de quem está usando aquela tecnologia. Agora, me fala um pouco sobre e as presenças do setor público, das autoridades, como é que isso... Eu sei que na última que eu fui, teve a presença forte aí do setor público, de financiadores, né, BNDES, Caixa, etc. Como é que está a presença nesse ano? Bom, esse ano nós vamos ter a abertura do Rio Info, e a abertura do Rio Info sempre é um momento político muito intenso, né? E na abertura a gente vai ter diversas autoridades, vai ter a presença de senadores, a gente tem aí a expectativa da participação do governador, de diversos deputados. Então, em termos de autoridades, o Rio Info vai ser bastante intenso para o Rio Info. E dentro do próprio Rio Info, logo após a abertura, já encaixa o conteúdo da trilha de políticas públicas. Então, vai ser ali, aquele primeiro dia vai ser um dia bastante interessante, a gente vai ter participação de muita gente importante e participação daqueles que não vou dizer que determinam, mas que tendenciam os caminhos da TI no Brasil, que é muito relevante. Para o nosso público que é bem eclético, fala um pouquinho. TI Rio é TI, né? Quer dizer, é tecnologia da informação. Você já falou de game, você falou de utilização na saúde, utilização na cobertura esportiva, utilização na justiça, mas fala um pouco sobre TI para o pessoal que viu e que ficou interessado entender melhor. Eu vou dar um exemplo que eu acho que chama bastante a atenção da turma que está assistindo aí. TI, na verdade, é a abreviação de tecnologia da informação. De uma forma um pouco mais grosseira, é a tal da informática. Né? Então, o que a gente está tentando trazer para o Rio Info é mostrar a forma como a informática impacta na vida das pessoas. Vou te dar um exemplo. O seminário de games.
Seminário de games, o pessoal fala assim, games é aquele cara do computador que programa aquilo tudo. Não, não é. É mais do que isso. Quando a gente está falando ali dos games, por exemplo, você está falando realmente do pessoal da TI que faz a programação, mas você está falando de profissionais que fazem roteiro, que fazem trilha sonora, que fazem design, que fazem ambiente, o pessoal de TI que provê infraestrutura. Então você tem uma série de ramificações, que trazem aquele tema, que a gente faz aquele tema ali se tornar um pouco mais abrangente dentro das oportunidades. Então, chama a atenção de diversos tipos de profissionais, não só aqueles diretamente ligados à TI, mas tudo que está em volta nesses diversos seminários que a gente vai organizar lá dentro. Muito obrigado, Blois, pelas informações aí. O povo aí que assistiu pode entrar aí no site rioinfo.com.br. Moisés, eu agradeço mais uma vez o seu convite, reforço para todo mundo participar do Rio Info e faço um outro convite, um convite para a turma acompanhar o Rio Info pelo Outro Olhar, que vai ser uma cobertura sensacional mais uma vez, eu tenho certeza. Muito obrigado. E você fica agora com um videozinho, uma chamada do próprio Rio Info, que vai dar mais informações para você. Em mais de uma década de realização, o Rio Info alcançou mais de 1.700 participantes anuais, mais de 65 atividades e 123 palestrantes por edição. Contou com delegações da Alemanha, Argentina, Angola, Áustria, Canadá, África do Sul, Cuba, Equador, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai, França, Venezuela, Espanha, Chile, Itália e de cerca de 20 estados brasileiros. Participação aproximada de 900 empresas nacionais e internacionais, que realizaram em torno de 3.000 reuniões e geraram ao todo 126 milhões de reais em negócios. Os números mostram a razão pelo qual o Rio Info chega em 2015 à sua 13ª edição, consolidado como o mais completo evento de tecnologia e negócios do Brasil. No entanto, o objetivo é continuar avançando. Por isso, o Rio Info em 2015 tem como foco a tecnologia de uso e terá um novo formato, segmentado em 5 trilhas: política de fomento à TI, TI maior, sociedade digital, tecnologia da informação, o presente e o futuro, empreendedorismo, inovação e negócios e profissionais do futuro, o que facilitará a participação nas atividades de interesse e tornará possível um maior aprofundamento nos temas mais relevantes para a comunidade tecnológica através dos diversos debates, seminários, painéis e oficinas. As tradicionais rodadas de negócios já fazem parte da programação do evento e resultam sempre em milhões de reais em expectativas de negócios. O já consagrado Salão da Inovação recebeu desde a primeira competição em 2009 quase 1.500 projetos oriundos de diferentes países e estados brasileiros, evidenciando o seu potencial de capilarização, fomentando a inovação tecnológica no interior do país. Além da rodada de negócios e do Salão da Inovação, são premiados os vencedores da CRIA, Copa Rio Info de Algoritmo, Wargames, Dev Rumble, que são competições promovidas pelo Rio Info durante a realização do encontro. E como sempre, o Café Majestic continua sendo um ambiente informal para reuniões e encontros empresariais na companhia de um delicioso cafezinho. Essa área nobre do Rio Info é cercada pelos offices das empresas âncora, que são as organizações que decidiram ter uma participação de maior destaque no evento. Por isso, o Rio Info é o ambiente perfeito para ampliar o network, estabelecer novas parcerias, gerar novos negócios e ficar atualizado sobre os mais recentes debates do setor. Rio Info 2015. O mais completo evento de tecnologia e negócios do Brasil.
Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar apresenta agora o depoimento do jornalista José Augusto Ribeiro, autor de vários livros sobre Getúlio Vargas, num depoimento que deu ao Senado Federal. É um depoimento incrível, sensacional. Senhor presidente, senhores senadores, demais membros da mesa, senhoras e senhores. O presidente Getúlio Vargas morreu há 61 anos, há mais de meio século. Mas muito mais que ao nosso passado, ele pertence ao nosso futuro. Porque as causas pelas quais ele lutou continuam ou resolvidas pela metade ou muito ameaçadas. O presidente Getúlio nasceu sob o signo da campanha abolicionista para libertar o Brasil da vergonha e da humilhação de ser o último país dito civilizado a manter o regime escravagista. No mesmo ano que ele nasceu, foi fundado o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, que era muito mais que republicano, um partido apaixonadamente abolicionista. Um partido que, antes da Lei Áurea de 1888, conseguiu libertar sem indenização, 90% dos 60 mil escravos que existiam no Rio Grande do Sul. Em 1882 havia 60 mil escravos, número que tinha caído para 54 mil, para 6 mil em 88, quando veio a lei da abolição. Só que a abolição na família Vargas começou antes da Lei Áurea, bem antes, porque o pai dele, que era proprietário de terras em São Borja, emancipou sem indenização os seus escravos por ser o presidente regional do Partido Republicano em São Borja. Getúlio foi alfabetizado por um ex-escravo da família Vargas, o ex-escravo Amaro. E o primeiro amigo de infância dele, o grande amigo de infância, era um filho desse ex-escravo Amaro.
Então, ele cresceu vivendo os episódios da campanha abolicionista. Isso, eu tenho certeza que já formou no seu espírito a convicção de que a principal missão de qualquer governo, a principal missão de qualquer partido político é promover a justiça social. Mas ele compreendeu logo, muito jovem, que não há justiça social sustentável sem desenvolvimento econômico. Em 1906, ele tinha apenas 24 anos e foi escolhido pelos colegas da Faculdade de Direito para fazer o discurso de saudação ao presidente eleito Afonso Pena, que visitava o Rio Grande do Sul. Nesse discurso, ele antecipou de 60 anos um tema que só na década de 1960 se tornou corrente no debate econômico no mundo inteiro. Ele protestou contra o que ele chamou a coação da história, que condena países como o Brasil a recomprar industrializados os produtos da sua própria exportação. Ele estava se referindo ao minério de ferro, que o Brasil começava a exportar em bruto, por preços cada vez mais baratos, para poder comprar, com as respectivas receitas, todos os produtos siderúrgicos de que se utilizava, automóveis, trilhos, locomotivas, né? E o Brasil importava tudo, até as grades que foram encomendadas para proteger as mudas de árvores plantadas na recém-inaugurada Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, até essas grades foram importadas. Então, Getúlio, com 24 anos, em 1906, já levantava um tema que voltou a ser recorrente em nossos dias. Só que a semântica mudou, as palavras mudaram. Não se fala mais em produtos primários. Hoje falamos glamourosamente em commodities. E o que ele pregava em 1906 era que o Brasil precisava deixar de importar commodities para beneficiar os produtos da sua riqueza mineral, das suas riquezas naturais em geral, e, se fosse o caso, exportar produtos com alto valor agregado. Só que naquela época ainda não existia o conceito de valor agregado. Isso em 1906. Então, já aí, ele aliou a ideia da justiça social ao desenvolvimento. Como fazer justiça social naquele Brasil de 1906, um Brasil pobre, atrasado, agrícola, exportador exclusivamente de commodities e importador de todos os produtos, de quase todos os produtos industrializados que precisava consumir. Peço desculpa pela grosseria da lembrança, mas até a louça sanitária dos banheiros do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, até os mictórios do Teatro Municipal do Rio de Janeiro eram importados, pagando, na época, em libra inglesa e depois em dólar. Graças a Getúlio Vargas, o Brasil deu um grande salto a partir da Revolução de 30 e se transformou num país industrial, né? Em certo momento chegou a ser a 6ª economia industrial do mundo, né? E prosseguiu, acentuou essa retomada do seu desenvolvimento no segundo governo dele. Agora, ele entendeu também, talvez pela lembrança da história do Rio Grande do Sul, que não há desenvolvimento autônomo e igualmente sustentável se o país não tiver soberania. E, em defesa da soberania do Brasil, foi que ele, desde a Revolução de 1930, se empenhou em transformar a nossa economia e a nossa vida social.
As primeiras medidas dele, ao tomar posse na presidência da República, em novembro de 1930, foram a criação dos Ministérios do Trabalho e da Educação, para resgatar, como ele mesmo disse, a imensa dívida social que o Brasil tinha acumulado no período da colônia, no período da monarquia, com a escravidão, e depois na República Velha, com a indiferença que essa república, dominada pelos barões do café, de São Paulo, sobretudo de São Paulo, Minas e do antigo estado do Rio de Janeiro, indiferença com que trataram não só os antigos escravos libertados, né, como também os trabalhadores livres. Os republicanos do Rio Grande do Sul tiveram uma opção de derrotas no início da República. A única vitória que tiveram foi a de inscrever na Constituição o princípio da eleição direta do presidente da República. Bom, então Getúlio, logo que assumiu, logo que criou esses ministérios e começou a decretar as primeiras leis trabalhistas, se ocupou de duas questões que eram econômicas, que eram estratégicas. A questão do ferro, que o Brasil exportava em bruto, para, em troca, comprar produtos industrializados, produtos siderúrgicos industrializados, e já a questão do petróleo. Em 1931, no início de 1931, a situação que ele encontrou na questão do petróleo foi que cabia aos governos estaduais outorgarem livremente concessões de petróleo. Então foi uma farra de concessões na República Velha. O grande estado do Amazonas foi dividido em 6 fatias, em 4 das quais entregues a subsidiárias do grupo Standard Oil americano, e as outras 2 a outras multinacionais. Ele então proibiu que qualquer concessão fosse feita sem autorização do governo federal. E foi avançando. Ainda no primeiro governo ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, no segundo governo criou a Petrobras. E na campanha de 1950, ele tornou claras essas preocupações ao dizer num discurso em Salvador, então a nossa capital da nossa maior província petrolífera, ao dizer o seguinte: quem entrega o petróleo entrega a soberania do país. Criou a Petrobras e deu a vida para preservar a Petrobras, a legislação trabalhista e as suas outras conquistas sociais. A respeito da questão da Petrobras, na crise de agosto de 54 e do suicídio do presidente Vargas, eu tomaria a liberdade de relembrar um episódio que me foi narrado pelo então senador Francisco Dornelles, hoje vice-governador do estado do Rio, e filho do general Mozar Dornelles, que foi subchefe do gabinete militar do presidente Vargas no segundo governo. O general Mozar Dornelles tinha relações de amizade antigas com o então rei da mídia no Brasil, Assis Chateaubriand, com quem foi conversar sobre a campanha violentíssima, a campanha cruel, a campanha rancorosa como nenhuma outra tinha havido antes contra o presidente Getúlio, em agosto de 54. Só havia 2 televisões no Brasil, uma no Rio, outra em São Paulo, ambas de propriedade de Assis Chateaubriand, que, portanto, exercia um monopólio privado da televisão no Brasil. A rede de comunicação de Chateaubriand mantinha jornais em todos os estados e rádios em todos os estados. Tudo isso estava entregue aos inimigos do presidente Getúlio Vargas, sobretudo ao jornalista Carlos Lacerda, que era o mais perigoso deles, o mais sem cerimônia com os fatos. Então o general Mozart foi ao Chateaubriand e disse: Chateaubriand, por que esse ódio todo contra o presidente Getúlio? Chateaubriand respondeu o seguinte: Mozart, eu adoro o presidente Getúlio. Eu sou o maior admirador do presidente Getúlio.
Basta ele desistir da Petrobras, que eu tiro as televisões, as rádios, os jornais dos inimigos dele e entrego para quem ele quiser para fazer a defesa do seu governo. Agora, ele tem que desistir da Petrobras. O general Mozart voltou para o Palácio do Catete, naturalmente decepcionado, surpreendido com a franqueza daquela chantagem. O general Mozart voltou para o Palácio do Catete, onde encontrou o então ministro da Justiça, Tancredo Neves, a quem narrou a visita que tinha feito ao Chateaubriand e perguntou: Tancredo, você acha que eu devo contar isso ao presidente Getúlio? Tancredo Neves então respondeu: Mozart, acho que você deve, já que houve esse encontro, você deve contar ao presidente Getúlio. Agora, tanto você como eu sabemos de uma coisa: o presidente morre, mas não desiste da Petrobras. O presidente morreu. O presidente morreu. O presidente sacrificou a sua vida. E por ele ter praticado esse ato de heroísmo, nós temos hoje a Petrobras nos concedendo ao futuro, já não da nossa geração, talvez não da geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos e futuros descendentes, essa coisa assombrosa que é o pré-sal. Só o Brasil descobriu pré-sal. Outros países poderiam ter descoberto, mas como me disse o grande herói do pré-sal, numa entrevista que eu fiz com ele, o diretor Guilherme Estrela, o então diretor Guilherme Estrela da Petrobras, que apostou tudo na campanha do pré-sal, só uma empresa como a Petrobras pode chegar a uma conquista como essa, porque empresas privadas têm a obrigação prioritária de cuidar do interesse e dos dividendos dos seus acionistas. A Petrobras tem que cuidar prioritariamente dos interesses e do futuro do Brasil, e foi o que ela fez, e é o que ela continua fazendo graças ao sangue e ao sacrifício heróico do presidente Getúlio Vargas. Muito obrigado. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Encerramos o programa
com o 7º episódio do CECI de Cena Aberta, um bate-papo entre os técnicos sobre formatos e resoluções. Olá, seja bem-vindo ao CECI de Cena Aberta. Até aqui, você já aprendeu como trabalhar o corte seco, a inserir transições, aplicar correção de cores e personalizar legendas. Mas e depois de tudo isso pronto? No programa de hoje, você vai assistir a um debate com profissionais da área sobre resoluções e formatos. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a renderizar o seu projeto e transformá-lo num filme. O CECI de Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, estou aqui com o Bruno e com o Igor. Nós vamos falar de formatos de vídeo, compressão, resolução. Parece complicado, né? Mas não é não, certo? E aí, tudo bem com vocês? Tranquilo. Vamos começar falando de formato de vídeo? Qual o formato ideal para se fazer? Existe um formato ideal? Como é que fica na hora de você começar a capturar uma imagem e definir o tipo de arquivo que vai ser feito? Como é que é feito isso? Bom, se você me permite, né? Bom, cada gravação, cada equipamento de gravação e de recepção, TV, câmera, cada um tem um formato diferente. Não existe um formato padrão, mas sim existe um formato indicado para se fazer uma gravação, dependendo para qual mídia que você vai fazer esse vídeo. Se você vai fazer ele para televisão, tem um formato. Se você vai fazer para internet, tem outro formato. Se você vai fazer para mobile, celular, tablet, é outro formato, né? Então, depende muito do tipo de vídeo que você vai fazer, qual o trabalho que você vai fazer, que vai definir o formato que você vai usar. E Bruno, fala rapidinho os principais, assim, quando usar em cada um. Então, Cadu, isso depende muito até do equipamento que você está utilizando. Por exemplo, os celulares mais antigos, eles filmam em VGA. Mas a gente tem outros equipamentos mais recentes que filmam em HD, Full HD, e outros ainda bem mais recentes e modernos que filmam até em 4K. Bruno, mas aí você já confundiu todo mundo aí. VGA, 4K, VHS, ninguém entendeu nada. Eles vão para outro lugar. Ô Igor, dá uma explicada aí melhor, destrincha isso melhor aí para o público, para eles poderem se situar. Bom, só para ser um pouco mais claro, o formato, né, ele nada mais é do que o tamanho e a largura do vídeo em relação à proporção da tela da TV, ou do monitor, ou do mobile que você está assistindo. Né? O VGA, a resolução é 640 por 480 pixels. Aí depois a gente... Para quem não sabe o que é pixel, se você aproximar, você vai ver um quadradinho um do lado do outro no seu monitor, certo? Cada quadradinho desse é um pixel, vai lá. Sim, aí se você for para TV, né, já são 720 por 480 pixels. Aí já tem o padrão HD, que é 1280 por 720. O padrão Full HD, 1920 por 1080. Aí já vem o 4K, que é o Ultra HD, e o 8K, que aí as resoluções são 8 vezes e 16 vezes, né, 16 vezes maior do que o Full HD. O Full HD, né? Tá, e eu posso botar um vídeo de 8K na internet, para rolar na internet? Eu acredito que sim, mas só que não é viável, porque o 8K, o 4K e o 8K já são formatos que já estão sendo produzidos agora para o cinema, né? Agora as novas produções, o IMAX, né? Ele exibe em 4 e 8K, então ele é mais apropriado para o cinema do que para a internet e para a televisão ainda. Porque só tem aquela telinha, né? Então tem que enfiar aquilo tudo numa telinha pequenininha. E tem uma outra questão também, que não significa necessariamente que o fato de você ter filmado em 4K, em 8K, não significa que onde será transmitido, onde será exibido o material que você filmou, vai comportar esse formato. Sim, exato. Tem essa questão também. Que está sendo veiculado. Exatamente. Porque a maioria dos players de internet, ele já tem os conversores de formatos e tamanhos já automáticos, né? Não só automático, como você também pode setar para 360p, 480p, 720p, 1080p.
que é justamente para você conseguir assistir, né? E o que é exatamente isso, para o público saber o que é esse 360, 480 e 720p? Tem alguns lugares que você vai ver escrito P, né, 1080p ou 1080i, cada um tem uma função diferente, né? E o que significa, então, na verdade, esse P e esse I no finalzinho lá do 1080p ou 1080i? É que, no caso do P, significa que é progressivo, que todos os pixels, aqui, como o Cadu falou pra gente agora, explicando o que são aqueles pontinhos, as linhas de pixels são atualizadas simultaneamente e dá uma qualidade melhor de vídeo, diferente do I, que ele significa que é intercalado ou alternado, que atualiza não simultaneamente. E, eventualmente, ainda quando você tenta, por exemplo, pausar daquele erro de drop, parece ter uma sombra, assim, que não para estaticamente a imagem que está sendo dentro daquele quadro. Só para vocês entenderem um pouco melhor, certo? O P, você tem todos os quadradinhos só piscam ao mesmo tempo. Mesmo que você esteja aqui parado, eles estão piscando ao mesmo tempo. O I não, ele só pisca onde está alterado. Se eu passar a mão, só vai piscar onde está alterado. Isso dá essa dropagem que ele falou. Você tem 2 mãos, 3 mãos, as coisas. Se você está com o I, não. Ele vai tudo de uma vez, só que ele está o tempo todo piscando, está o tempo todo atualizando a imagem. O P. Eu confundi tudo? Não, tá certo. Não, e tem um diferencial também, porque o progressivo e o interlaçado. O progressivo, ele tem um número de frames por segundo e o interlaçado tem outro número de frames por segundo. Normalmente o interlaçado, ele vem com 24, 30 frames e 50 frames. Já o interlaçado, ele já vem com 24, 50, 60, 120, até 2.000 frames você pode fazer essa renderização. E agora vem a outra pergunta. O que é frames por segundo, Bruno? Então, frames por segundo são os quadros por segundo que a sua máquina captura para formar um vídeo. Que, na verdade, tudo isso que que vocês estão vendo aí são seguidas fotos tiradas por segundo. Então, quando a gente fala que são 20 frames por segundo, 30 frames por segundo, significa que são 30, 20, 24 fotos tiradas naquele segundo, que dá essa noção de movimento na imagem. Quanto maior for o número de frames por segundo, ou de quadros por segundo, melhor vai ser a qualidade da imagem. É até bom a gente lembrar daquela brincadeira que a gente fazia na escola, de desenhar o bonequinho no canto do caderno e depois vir passando folha a folha, ele via se movimentando. É aquele mesmo conceito, é um conceito de storyboard. Então, cada foto daquela que você passa é um frame, né? Inclusive no padrão de cinema, sabe aquelas produções que a gente assiste e tem cara de cinema, tem cara de filme? É esse padrão de cinema que é de 24 quadros por segundo. Mas é uma coisa que já vem mudando, que tem produções recentes, inclusive, que estão ousando aí a fazer filmes de até 60 quadros por segundo. Já na televisão é diferente, tem uma maior fluidez na imagem, então utiliza geralmente 30 quadros por segundo. E o que normalmente acontece, eu capturei um vídeo, né? Coloquei no meu computador, cliquei lá no arquivo de vídeo e dá aquele famoso erro de codec. Que raios esse tal de codec que vive dando erro, cara? A codec parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ele é uma linha de código que faz aquele seu vídeo ser reconhecido, né, pela sua placa que você está operando, que você está manipulando ali na hora de editar. Se você não tiver o codec apropriado para aquele tipo de gravação que você fez, não adianta que ele não vai abrir. Ou ele vai abrir o áudio, não vai abrir o vídeo, ou abre o vídeo, não abre o áudio, ou aparece uma tela escrito Media Codec Error. Você tem que procurar exatamente qual codec para o formato que você gravou e começar a editar, senão sua máquina não vai reconhecer. É bom até você procurar saber qual é o formato que sua máquina filma, para você já não perder seu tempo logo em seguida em buscar o codec. Já deixar tudo preparado, já sabendo qual é o formato, o codec necessário para a filmagem que você fez. Sim, cada câmera grava de um certo formato, numa certa resolução. Câmeras profissionais gravam em MPEG, celulares gravam em MP4 ou 3GP, né? Então você tem que estar por dentro de qual codec que tua máquina, né, grava, de qual o formato que a sua máquina grava para você caçar o codec. Até de repente, imagina se a pessoa está tentando fazer uma produção um pouco mais
rebuscada e tem uma câmera profissional, mas quer também utilizar um celular para misturar essas linguagens, então de repente vai ter 3, 4 formatos diferentes, então a máquina tem que estar preparada para isso. Então é bom você saber primeiro o formato de cada uma dos equipamentos que você possui e já ver os codecs de cada um deles para você não ter problema na hora de editar o seu vídeo. Só uma dicasinha, o que aparece é, por exemplo, o nome do arquivo .mp3. É esse ponto alguma coisa que é o codec que vai ser usado. .mov, .move, que é da Apple, né? .avi, que é um dos mais antigos. Então você vai ver aquele ponto alguma coisa e ver se tem o que o Igor falou, o tal do codec para aquilo, para você poder editar. Então, gente, é isso. No próximo bloco, nós vamos abordar renderização. Nós vamos pegar todas aquelas edições que nós fizemos e vamos gerar um filme no final. Até lá! Essa é a hora de transformar o seu projeto num filme. Assista um tutorial com o Cadu Nico, que vai ensinar renderização no Kdenlive. Bem, vocês viram no bloco anterior a importância da resolução de tela, os vários tipos e os vários modelos, né? E como é que a gente renderiza um projeto, ou seja, gera o filme final? Até agora a gente estava trabalhando a edição, mas nós não geramos um vídeo final. Então, para isso, eu já estou aqui com o projeto pronto, direitinho, com vinheta, trecho de edição, captura de tela, tudo direitinho e som. Ou seja, ela já está pronta para ser finalizada, ou seja, ser renderizada. Então esses trechos todos vão se tornar um único vídeo. Para isso a gente aperta esse botão aqui chamado Render. Nesse Render nós temos 3 telas. O tipo de formato que nós vamos salvar esse arquivo. O Kdenlive ele trabalha com vários formatos. Você tem dividido em categorias aqui: DVD, somente áudio, sites de web, tocadores de mídia, os MP3, MP4, sem perda nenhuma, ou seja, as saídas de vídeo para televisão, cinema, essas coisas, e os dispositivos móveis. Normalmente a gente deixa na categoria geral. Aqui nós temos os formatos dos arquivos: HDV, RAW-DV, AVI, DV, MPEG-2, MPEG-4, como foi dito no bloco anterior. No caso, vamos trabalhar com MPEG-4. Certo? Deixamos todos os outros padrões default. Vamos aqui, arquivos de saída. Abro minha pasta. Vou lá na minha pasta projetos e vou criar uma pasta. Essa pasta eu vou chamar de render. Dentro dela eu dou o nome do meu arquivo. Vídeo de scroll, que é o assunto que está aqui. Feito isso, ele vai começar a renderização. Renderizar para arquivo. Ele vai iniciar, ele está preparando o arquivo e começa nossa renderização. O tempo estimado aqui é 4 minutos. Mas isso depende muito da máquina que você está trabalhando. Quanto mais poderosa a máquina, menos tempo. Quanto maior o vídeo, mais tempo de renderização. Certo? Então, nesse caso, vamos deixar renderizar até o final. Nessa hora, a gente corta, ok? Para o final. Então, ao final da renderização, vai aparecer esse sinalzinho aqui de confirmação. Agora, só ir lá na pasta projetos, render, tá aqui o vídeo. Abrir com... Olá pessoal, vocês viram grande a importância de uma uniformidade visual para a criação de uma... Então está feito o vídeo. Você finalizou. Não esqueça de salvar o projeto
e parte para outro. Bem, era isso que eu tinha para dizer nesse episódio e até a próxima. Olá. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.